É absolutamente vergonhoso que a primeira pauta que o Congresso Nacional vai analisar depois do recesso é aumento de salário para o próprio Poder Legislativo. Olha só, a covardia é tamanha com a população brasileira que nem votação nominal vai ter. Nosso governo tem se pautado pela defesa aguerrida das instituições democráticas, pelo diálogo permanente com o STF e o Conselho Nacional de Justiça, pela construção de uma agenda que concretiza os compromissos assumidos perante a nação, a exemplo da segurança pública. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública tem avançado no enfrentamento do crime organizado, sempre com ações integradas em cooperação com governos estaduais, sem perguntar qual o partido ou a ideologia do governador. Com a Operação Carbono Oculto, o Poder Judiciário, a Polícia Federal e a Receita Federal chegaram aos mandantes do crime organizado. Magnata do crime, que vive no andar de cima, que não estão nas comunidades, e sim em algum dos endereços mais nobres no Brasil e no exterior. Não importa onde os criminosos estejam, não importa o tamanho de suas contas bancárias. A Polícia Federal está aprofundando as... Passa-se a votação. Deputado Kim. 2 pontos, presidente. Primeiro, precisa ter um encaminhamento. E segundo, acordo de líderes não prejudica requerimento de votação nominal apresentado individualmente por qualquer parlamentar. Vossa Excelência não participou do acordo, não estava lá presente na manhã de hoje. Perfeitamente, por isso meu requerimento subsiste. Lista de encaminhamento. Para encaminhar a favor do deputado Jorge Sola. Para encaminhar a favor do deputado Chico Alencar. Para encaminhar contrário do deputado Adriano Ventura. Presidente, eu acho que tudo que eu tinha que falar eu já falei, e em respeito, inclusive, aos servidores da casa, desta casa que eu respeito muito, eu vou me abster de caminhar e eu só quero registrar o voto contrário pelo processo e pelo fato da gente não discutir reforma administrativa. A gente só fica tapando o buraquinho. A gente precisa discutir equilíbrio, justiça, para parar com esse monte de distorção. Hoje estamos acordando aqui mais muitas distorções. O consultor ficou de fora, não sei quem ficou de fora, FC3 ficou de fora, então não dá, então é não. É absolutamente vergonhoso que a primeira pauta que o Congresso Nacional vai analisar depois do recesso é aumento de salário para o próprio Poder Legislativo. O mais de R$1 bilhão de impacto de aumento de salário para servidores da Câmara, de aumento de salário para os servidores do Senado, inclusive com o próprio presidente da Câmara dos Deputados falando que vai ter extrateto, que vai ter servidor recebendo super salário. Então, em vez dessa casa ter coragem de enfrentar super salário de juiz e de promotor, a gente vai instituir super salário para os próprios servidores do Poder Legislativo. Olha só que maravilha. A prioridade do Congresso Nacional, a primeira pauta do Congresso Nacional é votar aumento de salário para quem já recebe os maiores salários do funcionalismo público. Eu devo lembrar aos senhores que os servidores públicos federais recebem mais do que o dobro do que os servidores municipais. Então a gente não está falando aqui de valorização de carreira, a gente não está falando de justiça, a gente está falando de aumento de desigualdade. Ah, mas os servidores do Judiciário já têm, os servidores do Ministério Público já têm. Essa Câmara deveria ter tido a coragem de barrar. Não teve, porque essa Câmara, infelizmente, em boa parte foi composta por covardes que não tiveram a coragem de votar contra aumento de super salário para servidores do Judiciário e do Ministério Público. E me entristece ver parlamentares que se dizem de direita votando a favor de projeto de super salário. Eu entenderia se fosse acordo do Centrão com a esquerda, mas quem se diz de direita votando a favor de super salário, votando a favor de aumento de salário para quem já está entre 1% mais rico da população brasileira, isso é absolutamente vergonhoso. Essa é uma postura vexatória de quem não tem ideologia, de quem não tem fibra moral, ou de quem acha que tem alguma ideologia, de quem se intitula ser alguma coisa, mas nem entende o que é aquele, digamos assim, rótulo ideológico significa. Então eu marco meu voto absolutamente contrário. Como o presidente da Câmara bem disse, eu não fiz parte desse acordo, mantenho o meu requerimento de votação nominal, tenho o direito regimental de que a votação nominal aconteça ou de que eu encaminhe esse requerimento e posso ser derrotado pelo voto da maioria dos senhores, mas o meu requerimento ou precisa ser votado
ou o presidente precisa dar a votação nominal de ofício. Espero que eu não precise ensinar regimento para a mesa diretora, que isso seja feito, que o regimento seja cumprido. Infelizmente, já percebi que vou ser derrotado, porque aqui é esquerda, direita, centrão, todo mundo votando junto para aumentar o supersalário e colocar uma conta de mais de R$1 bilhão na conta do pagador de impostos mais pobre do Brasil, mas pelo menos eu vou ter marcado minha posição e dizer que essa vergonha vai ter sido aprovada, mas sim a minha digital. Olha só, a covardia é tamanha com a população brasileira que nem votação nominal vai ter. Sabem que é impopular, sabem que o povo não quer isso aqui. E aí vão votar simbólico, nem o nome dos deputados que se posicionaram a favor a gente vai saber. Eu sei que são mais de 400 que fizeram parte desse acordo por meio dos seus líderes partidários. Mas a covardia com a população brasileira é tremenda, que vão fazer votação simbólica. E eu faço questão de marcar o meu posicionamento contrário, de dizer que fui o deputado que apresentei o requerimento para que cada um pudesse colocar sua digital, mas até na votação nominal, até para pedir para colocarem a digital, eu vou ser derrotado. Olha a bizarrice, assim, eu não consigo imaginar em nenhum país sério, em nenhum país desenvolvido, você ouvir um parlamentar dizendo: estou votando para que tenha super salários. Eu estou votando para que a Constituição brasileira seja rasgada. Eu estou votando para que um servidor ganhe mais do que o presidente da República. Fala-se isso abertamente no microfone e ninguém se escandaliza. Olha, em país sério eu já vi população virar deputado em lata do lixo por causa de proposição dessa natureza. Assim, voltei semana passada de viagem no Japão, tive a oportunidade de estar com alguns parlamentares japoneses. Lá o ministro de Estado renunciou porque disse uma bobagem. Imagina se a Câmara dos Deputados inteira, se o Congresso japonês decidisse votar super salários para o seu próprio poder, parava o país, cercava o parlamento até eles voltarem atrás da sua decisão. Mas infelizmente a gente não está no país sério. A gente não está no país que a população se revolta e faz pressão para que seus parlamentares não votem esse tipo de absurdo. A gente está no país da população anestesiada, que a classe política faz o que quer. Aumenta super salário, se acovarda na frente do Ministério Público, se acovarda na frente do Judiciário. Um monte de gente que sobe na tribuna para falar de defesa de mais pobre e de justiça social. Sobe na tribuna e tem a coragem de falar que agora o mais pobre que você diz defender vai pagar super salário, vai pagar salário acima do teto constitucional. Explica, vai lá, vocês não dizem que fazem campanha só para os mais pobres, que estão preocupados com os mais vulneráveis, que estão preocupados com a fome. Chega na sua base eleitoral e tem coragem de dizer que você está fazendo o sujeito da periferia bancar um salário de 50, 60, 100 mil reais. Fala que você está votando um projeto que a cada 3 dias trabalhados o sujeito vai ter 1 dia de folga. Fala isso na base de vocês, ninguém tem coragem, né? Porque não tem coragem nem de colocar digital, que nem a votação vai ser nominal. Então cria um pouco de vergonha na cara aí. Em votação, aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. A favor, presidente. Está a favor? Na verdade, a gente está votando o quê? Ali está escrito requerimento de votação nominal. Só para a gente entender o que está votando. Rejeitado o requerimento. Beleza. Em votação, o projeto de lei número 179 de 2016. Com meu voto favorável, presidente. Ressalvado o destaque. O nosso também, presidente. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, com meu voto contrário. Plenário, comparecer pela rejeição. Meu também voto contrário do novo. E no fim, quando o plenário se esvazia, o discurso acaba e as câmeras se desligam, sobra apenas uma verdade difícil de engolir. Quem paga essa conta não participou da decisão. Enquanto o povo enfrenta filas, impostos altos e serviços precários, uma elite política escolheu se proteger no silêncio, escondendo votos, preservando privilégio e tratando o dinheiro público como se estivesse dono. Não é apenas sobre salário, é sobre coragem, responsabilidade e respeito. E a pergunta que fica quando é simples, mais incômoda: até quando o Brasil vai aceitar decisões bilionárias sejam tomadas sem transparência, sem vergonha e sem consequência? Nosso governo tem se pautado pela defesa aguerrida das instituições democráticas, pelo diálogo permanente com o STF e o Conselho Nacional de Justiça, pela construção de uma agenda
que concretiza os compromissos assumidos perante a nação, a exemplo da segurança pública. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública tem avançado no enfrentamento do crime organizado, sempre com ações integradas em cooperação com governos estaduais, sem perguntar qual o partido ou a ideologia do governador. Com a Operação Carbono Oculto, o Poder Judiciário, a Polícia Federal e a Receita Federal chegaram aos mandantes do crime organizado. Magnata do crime, que vivem no andar de cima, que não estão nas comunidades, e sim em algum dos endereços mais nobres no Brasil e no exterior. Não importa onde os criminosos estejam, não importa o tamanho de suas contas bancárias. A Polícia Federal está aprofundando as investigações e todos, sem distinção, pagarão pelos crimes que cometeram. Compareço a essa solenidade com um sentimento distinto daquele que marcou minha presença nesta casa em 2023. Naquela ocasião, o Brasil ainda estava profundamente ferido pelo ataque frontal às instituições democráticas. Um ataque que tentou, sem sucesso, subverter a vontade soberana do povo brasileiro e romper a ordem constitucional. Hoje, participo desta celebração republicana com a confiança e a esperança renovadas. Confiança porque as instituições cumpriram seu papel. Esperança porque o Brasil demonstrou mais uma vez que é muito maior do que quaisquer golpistas ou traidores da pátria. Nesses últimos anos, o Judiciário tem sido o guardião da Constituição do Estado Democrático de Direito e da soberania do voto popular. O Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si atribuições de outros poderes. Agiu no estrito cumprimento de sua responsabilidade institucional. Defendeu a Constituição, garantiu a integridade do processo eleitoral e protegeu a liberdade do voto. Por agirem de acordo com as leis, ministras e ministros desta Suprema Corte enfrentaram toda sorte de pressões e até ameaças de morte. Mesmo assim, não fugiram de seu compromisso constitucional e reafirmaram que no Brasil divergências políticas se resolvem pelas urnas, pelo diálogo institucional e pelas leis. Senhor presidente, senhoras e senhoras, a Constituição não é apenas um pacto jurídico, ela é um pacto civilizatório. Exige o diálogo permanente entre executivo, legislativo e judiciário. Exige respeito mútuo e compromisso com o interesse público. O povo brasileiro não quer conflito entre instituições, quer estabilidade, justiça social e oportunidades. Quer um Estado que garanta seus direitos e que seja capaz de enfrentar os grandes desafios do nosso tempo. Em 2025, enfrentamos ataques externos à nossa soberania e nos mantivemos firmes. O Brasil respondeu com altivez, com base no direito internacional, com a força de suas instituições e, sobretudo, com a legitimidade conferida pelo povo. Reafirmamos que nenhuma nação se constrói sob tutela e que a democracia brasileira não se curva às pressões e intimidações de quem quer que seja. A ação penal 2668 representa um marco institucional histórico no nosso país. Aqueles que atentaram contra a democracia tiveram julgamento justo, acesso a todas as provas e amplo direito de defesa, o que só é possível em uma democracia. Os julgamentos e as condenações dos envolvidos fortaleceram a legitimidade democrática, a confiança na justiça e a ideia fundamental de que nenhuma autoridade está acima da lei. A democracia brasileira saiu desse processo mais forte, mais madura e mais consciente do seu valor. Democracia se constrói com eleições livres,
mas se preserva com instituições capazes de defendê-las. Uma democracia sólida exige instituições confiáveis, mecanismos de prestação de contas e proteção contra abuso de poder. A condenação dos golpistas deixou uma mensagem clara. Os responsáveis por qualquer futura tentativa de ruptura democrática serão punidos outra vez com o rigor da lei. Deixou também uma lição. A democracia não é uma fortaleza inexpugnável, imune aos ataques de quem queira destruí-la. A democracia não está pronta, ela está em permanente construção. E sua manutenção exige de cada uma e de cada um de nós compromisso e coragem. Duas qualidades que não nos faltam e que não faltarão em momentos decisivos da nossa história. Senhor presidente, é preciso destacar o papel da Justiça Eleitoral, sob a liderança do Tribunal Superior Eleitoral, na defesa da normalidade democrática. O TSE tem sido pilar fundamental da proteção à soberania do voto e da legitimidade do processo eleitoral. As eleições deste ano impõem enormes desafios à justiça eleitoral. Abuso de poder econômico, manipulação da opinião pública por meio do disparo criminoso de fake news, uso indevido dos recursos dos algoritmos das plataformas digitais, contratação de influenciadores em redes digitais para atacar adversários, utilização de inteligência artificial para falsificar fotografias, áudios e vídeos de qualquer pessoa, produzindo realidades paralelas, dentre outras novas armadilhas. É preciso garantir que a justiça brasileira possa fazer frente às transformações que se impõem de maneira tão veloz e sorrateira. Democracias ao redor do mundo enfrentam frequentes tentativas de manipulação da opinião pública com o uso de novas tecnologias. E uma mentira, repetida 1000 vezes, tem o poder de influir os resultados eleitorais. A pirataria eleitoral é um fenômeno mundial e o Brasil precisa estar preparado. A justiça eleitoral deve ser capaz de agir com rigor, velocidade e precisão. Deve contar com modernas ferramentas tecnológicas para que a vontade popular prevaleça. Este é o desafio que se impõe não apenas à justiça eleitoral, mas à própria democracia. Um desafio que precisa ser compartilhado entre governos, instituições públicas, plataformas digitais e meios de comunicação. Cada qual com a sua parcela de responsabilidade na construção de um ambiente digital ético, plural e comprometido com os direitos fundamentais. A independência do Poder Judiciário permanece como condição indispensável para esse equilíbrio. Independência que não significa isolamento, mas sim convivência institucional harmoniosa. Convivência baseada no respeito recíproco e no diálogo entre os poderes, como determina